Você sabia que uma reserva de emergência pode resolver muitos dos seus problemas? Você não sabia? Então, ó, fica aqui que eu vou te contar hoje. Mas antes, segue a gente no nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e no nosso YouTube, Vidas e Talentos. O negócio é o seguinte: o que acontece? Por que uma reserva de emergência ela é importante? Porque as pessoas, elas não precisam ser donas de posses, de muito dinheiro, de muito recurso, para resolver todos os problemas da vida delas. Então o que acontece? Mesmo que você seja uma pessoa simples, você tenha uma vida digna, uma vida boa, uma vida com paz e tranquilidade. Agora, se você está no mundo das dívidas, né? Você está no pior dos mundos, você está no mundo da cobrança, do emocional abalado. É difícil aprender a lidar com esse povo chato. É uma luta. É uma luta diária. Você vai aprendendo na vida com seus erros. Eu mesmo, eu sou a prova viva. De quê? De que é importante a gente aprender a ser cada dia melhor e não se importar com esse negócio de cobrança, de perturbação, de gente que não é nada te cobrando, sabe? Então o que acontece? A gente tem que aprender com essas coisas. A gente tem que evoluir. Então o que acontece? Por que não precisa ter muito para resolver seus problemas? Porque quando você é uma pessoa mais simples, você tem gastos mais simples, menores, de menores valores. Então, não precisa ter muito para resolver problemas eventuais, problemas inesperados. O que é eventual? Eventual é uma coisa que acontece de vez em quando. E como acontece de vez em quando, eu estou meio resfriado, que eu estou assim, me desculpa. Mas então o que acontece? Você tem que entender que as coisas acontecem. E às vezes a gente não tem culpa das situações que a gente passa. Seja qual for a situação. Se for, por exemplo, uma situação de um gasto, uma dívida, uma perda, então o que acontece? Você tem que pegar e você tem que ter aquele dinheirinho reservado. Pelo menos uns 6 salários do que você ganha. Seria de preferência uns 12. E daí você consegue arrumar algum tipo de problema. Que às vezes, se você for ver, você tem uma casa, você tem uma cozinha, e você tem uma pia e lava-louça. E fora da casa você tem um tanque. Então, se a sua pia não funcionar porque alguma coisa na tubulação, na entrada ou na saída da água não estiver funcionando, não estiver operando, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar aqueles talheres, aqueles pratos, colocar numa bacia ou num balde, e lá atrás, geralmente é assim, não é bem assim às vezes do lado, é mais para trás, num canto assim do terreno, que às vezes tem uma cobertura, alguma coisa, um tanque para lavar roupa. E aí o que acontece? Você vai ter que lavar os pratos lá, os talheres, as panelas, e você vai ver o quanto isso é desconfortável. Já aconteceu comigo, horrível, péssimo, porque o layout da casa, uma casa pequena, mas uma casa muito boazinha, num lugar calmo, tranquilo, numa vizinhança muito aconchegante, muito simpática. E o que acontece? Você é muito desconfortável, porque você tem que sair, às vezes é um caminho assim, uma reta, e depois tem uma curva assim, um L. E no fundo do corredor tem um tanque. Aí você vai lá lavar, só que você não tem uma pia para apoiar o prato, você não tem um lugar para colocar o prato limpo, o copo limpo, às vezes as coisas quebram, o tanque ele não é adequado para lavar a louça, você vai jogar ali gordura, você às vezes também lava uns panos ali e tal, e aí o que acontece? A sua sistemática, a sua rotina operacional da sua casa fica comprometida se o tanque for um pouquinho longe da pia.
Eu não estou falando aquelas casas de milionário que a pia tem 2 cubas gigantes, Tramontina, com aquelas torneiras assim de pescoço de ganso, cada cuba tem 2 torneiras. Eu estou falando uma concepção mais simples, uma pia com uma cuba e com uma torneira única e um sifão único. Se ali der problema e você não tiver outro lugar, o mais próximo for fora, for um tanque, por exemplo, ou se você nesse tanque, mesmo sendo perto, você, por exemplo, lava a roupa, porque nem todas as roupas você lava na máquina, que algumas elas não é que se desfaz, é mais prático, porque às vezes a roupa é de uso, você usa no trabalho, você só soa, não é uma roupa de um operário que trabalha em construção civil, que precisa de um tipo de gradiente de operação mais elevado, né? Com mais tempo para tirar aquela sujeira, graxa e tal. Eu estou falando básico. Olha só, você não tem a reserva de emergência, a sua pia na sua casa, uma casa simples, boa, mas não, às vezes você até poderia fazer uma pia maior, mas não tem espaço. Mas você está ali interditado, você não estava com aquele dinheiro eventual, ou às vezes você até não teve tempo de arrumar, você tinha que chamar um encanador, porque a tubulação é embutida na parede, então às vezes quebrou ali na parede por dentro, então vai ter que chamar um pedreiro. Bom, então resumindo, vamos dizer que o problema é a falta da reserva de emergência. E você não tem a reserva de emergência. Então o que você vai acontecer? Você pode não entrar nas dívidas, mas você vai ficar como? Você vai ter que esperar juntar um cash, um dinheiro, um numerário, para quê? Para consertar. Porque precisa de um, precisa de outro, não sei o que, não sei o que lá. Então, a importância da reserva de emergência. Numa situação dessa, o que você faz? Você chama um bom encanador, uma pessoa de confiança, você entrega a chave para ele. Se você tiver um cachorrinho, você amarra o cachorrinho no outro lado da casa, o cachorrinho não mordeu o encanador, você tem essas coisas também. Lá em casa tinha esses negócios, né? Mas tem um detalhe, estou brincando. Mas o que acontece? Ele vai lá, ele arruma. Ele vai lá, passa de manhã quando ele pode, ele vê o que tem que comprar, ele arruma, ele compra, ele liga para você, passa o zap da nota, você tem a reserva de emergência, você paga, faz o Pix para ele. Você resolve o seu problema. Porque às vezes o problema não é do homem, porque às vezes o homem ele sai, ele paga, mas fica lá para a mulher ou para a empregada ir lá no tanque lá fora arrumar uma situação muito desconfortável, levar prato, trazer prato. Às vezes tem criança pequena, tem não sei o que lá. Então o que acontece? A reserva de emergência é assim, você fala para sua esposa, para o seu companheiro, aqui tanto faz, para esposa, pelo amor de Deus, né? Não. Aí o que acontece? Você pega, você chama lá, o cara vai lá. Às vezes a sua esposa também trabalha e os filhos estão na escola, o encanador vai lá, arruma tudo, deixa, você passa o bico, você tem a reserva de emergência. Você arruma, você não cria aquele desconforto à noite, a sua esposa não vai ali fora lavar a louça, deixar a louça ali fora, porque aí de manhã já acorda com os gatos em cima dos pratos, aquele negócio todo, né? Então o que acontece? Para isso que serve a reserva de emergência, para não ter essas situações. Às vezes você está em uma sala que tem um ventilador, para de funcionar, você não vai ficar subindo escada, né? De repente você escapa lá e se machuca. Tanta gente de idade que sobe em escada e cai e morre. Porque a pessoa de idade é meio perigoso e às vezes quebra lá um fêmur, uma perna e tal. A gente fala, não é que a gente é pessimista, o apóstolo do apocalipse, não é nada disso. Eu conheço gente de idade, senhoras saudáveis, fortes, que escorregaram no jardim e quebraram a perna em 2 lugares. Então é complicado. Quando a pessoa já é eletricista, ele já tem as manhas de subir numa escada, ele troca lá o ventilador, arruma tudo. Você liga para ele, vai lá e faz, você passa o Pix. Para isso que serve uma reserva de emergência, para você dedicar seu tempo àquelas coisas que você é bom. De repente você presta um serviço online, um trabalho não sei o quê, você é um professor de inglês, você tem alguns alunos que você tem que atender naquele horário, e você não vai ficar perdendo tempo entrando debaixo de pia, pegando sifão, trocando sifão, arrumando tubulação, querendo comprar maquita, não sei o quê, cortar a parede. Para que você vai fazer um negócio desse? Para isso que serve a reserva de emergência, para você ter um conforto. Você paga um especialista que faz aquilo.
Então hoje a nossa conversa é reserva de emergência. Eu vou dar umas sugestões. Eu não vou falar dica, não, porque dica já está mais do que batido esse nome. Aí o pessoal que fala dica está muito atrasado. São sugestões. Então olha só, por que a reserva de emergência é importante? É uma segurança financeira para você. Você tem uma segurança. Imagina, você sobe a serra. Mais uma vez você lembrou de carro subindo serra. Depois no final eu vou contar uma outra história. Você sobe a serra, o carro quebra, você não tem seguro, para lá no meio do mato. Aí você encosta o carro, você, sua esposa, cachorro e as crianças. E aí a sua esposa pergunta, tem uma bolacha para as crianças comer? Não. Tem água para as crianças beber? Não. Tem papel higiênico para a gente não matar? Não. Então, tem que ter uma reserva de emergência. E também você tem que ter o seguro do carro. Porque se você é uma pessoa muito independente, tem autonomia, você para com o carro ali em qualquer lugar, você até dorme ali e resolve o seu problema. Mas com criança pequena, com mulher, com cachorro, você tem que ter o seguro. Você liga para o seguro, no máximo você vai esperar. Se você pegar aí essas seguradoras aí, Azul, Porto Seguro, a maior parte dos guinchos que eles têm parece que são próprios, então o serviço deles é mais rápido. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas é verdade. Quem pega serviço de seguro terceirizado demora um pouco, mas funciona. E daí você vai em segurança com a sua família, com suas crianças, com o seu cachorro. Você vai até uma mecânica próxima, às vezes é uma correia dentada, você troca lá e tal, não sei o quê. E você também precisa de uma reserva de emergência. Não é? Então o que acontece? Tudo precisa de uma reserva de emergência. Uma bateria, reserva de emergência. Porque se você tem um carro bom, um Toyota, ele não quebra, mas a bateria estraga, ele para. Então tem essa. Bateria de carro a combustão, carro normal, não estou falando nada de elétrico, tá? Então, você precisa ter uma reserva de emergência. É para todas essas paradas. Uma vez eu estava em Minas, numa cidade chamada Pouso Alegre, estava arrumando um carro que o motor de arranque pegou fogo. Aí de repente para lá um senhor lá, acho que um Audi branco gigante e tal, lindo, cara, lindo, lindo. Aí ele fala assim, não, parou de funcionar, não acende nenhuma luz. Aí o mecânico me chamou, eu estava procurando lá a bateria, no porta-mala do fundo, embaixo, tinha uma tampa, abria, a bateria ficava ali dentro. Uma bateria, um carro importado, caríssimo, uma bateria branca. Linda, linda, mas a bateria estava rachada, rachou. Por algum motivo. Então, para que você precisa da reserva de emergência? Está vendo? Até carro caro, importado, de alto valor, acontece esse tipo de situação. Eu nunca tinha visto uma bateria no porta-mala, para baixo do porta-mala, num compartimento fechado e tal, com uma tampa e tal. E estava todo o compartimento cheio de líquido lá. Por quê? Porque a bateria pifou, deu um problema. Então, você precisa de reserva de emergência na vida para todas essas situações, para você se prevenir. Claro que muita gente tem reserva de emergência, mas tem muita gente que não tem. Porque se tivesse, não estaria dentro das dívidas, não estaria no pior dos mundos, aquele mundo da cobrança que eles vão ficar enchendo o seu saco até sem parar, tentando fazer você renegociar para a sua dívida aumentar e eles cobrarem juros abusivos e você cair. E às vezes a pessoa não aguenta o emocional, uns 180, 200 dias para começar a pegar um desconto, e a pessoa vai lá e faz qualquer coisa. Porque também essas cartas extrajudiciais que eles mandam, esses papel aí, que como se fosse um papel de banheiro para você enxugar a mão, sabe aquele papel porcaria que você enxuga a mão que não enxuga? Então não vale nada, porque ali faz um monte de ameaça. Mas, infelizmente, esse povo faz isso. Mas o pior é que tem muitas senhoras aí no país, senhores de idade, que leem uma carta daquela abusiva, desrespeituosa, maldosa, e tem gente até que infarta por aí, porque fica morrendo de medo, porque não está acostumado com essa chantagem emocional, com essa coação. Não sei se eu falei a palavra certa, mas o negócio é bravo. Porque se a pessoa não estiver preparada para entender que aquilo ali não vale nada, a pessoa fica nervosa, porque tem muita gente que é sensível, não é todo mundo que aguenta qualquer coisa, né? Mais um pouquinho, o que você vai ter com a reserva de emergência? Tranquilidade. Deu um problema, você arruma.
você vai evitar o endividamento. É para isso que a reserva de emergência serve, para você evitar essas paradas do mal, essas paradas de uma situação que você não colocou limite nos seus gastos, você não tem prioridade. Você tem que adequar a sua renda aos seus gastos. Sempre gastar menos do que ganha. E tentar aumentar a renda no período de endividamento. O que você pode com a reserva de emergência? Você pode ir juntando para realizar um sonho, para ajudar você a fazer alguma coisa, não é? E assim vai. Como é que você vai criar a reserva de emergência? Você vai definir um valor para ela. Como eu já falei, de pelo menos 6 meses. 6 meses é pouco. Teria que ser 1 ano. E outra coisa, se você é autônomo, a reserva tem que ser maior. Porque o autônomo, ele está sujeito a passar períodos difíceis, eventuais por aí. Você tem que organizar suas finanças, suas receitas, suas despesas, identificar tudo que você compra, que você gasta, tudo. Você tem que estabelecer metas, limites de gastos. Você tem que conhecer o que você compra e o que você gasta. Senão, você vai entrar nessa parada do endividamento. Você vai escolher sempre um investimento seguro. Eu sempre digo, Tesouro Selic. Renda fixa, tirando no próximo dia, ou mais um dia. Você tem que poupar regularmente. A gente fala poupar, guardar dinheiro, mas não é para usar caderneta de poupança, que a caderneta de poupança ela não te dá o retorno devido. Ela é ruim. Ela está na cultura e na cabeça do povo antigo, que antigamente falava mais de poupança. Tem muitos idosos que já faleceram e deixaram uma herançazinha para os filhos e para os netos e tal. E daí você vai ver, às vezes o cara deixou lá 100, 200, 300 mil para uma família lá e ficou lá 20, 30 anos na poupança, e se tivesse num rendimento um pouquinho melhor, talvez teria 30, 40% a mais do capital ali. Então o que acontece? A poupança é muito ruim. Agora, quando a pessoa usa a poupança, a pessoa escolhe a poupança porque a pessoa conhece muito pouco de educação financeira. Então esse é um indício. Se você usa a poupança, esse é um indício que você está numa situação de conhecimento de finanças muito baixa, muito iniciante, entendeu? Tem que evoluir, tem que se encher de conhecimento para entender que tem coisa muito melhor. O que você vai fazer? Você vai ter que rever essa reserva de emergência periodicamente, sempre. Por quê? Porque você tem que ver se você aumenta o seu salário, você tem que ver que você tem que aumentar a reserva de emergência, a sua vida vai aumentar em termos de gastos, de compromissos. Sempre você tem que pôr limite nos seus gastos e ver os seus compromissos. Compromisso, gasto, renda. E se você, por exemplo, tinha uma renda extra que você não tem mais e você diminui o seu ganho, você tem que diminuir os seus gastos. É muito difícil ceder, né? É muito difícil a pessoa ter um padrão de vida e aceitar diminuir, ficar mais simples. Todo mundo quer, né, sempre subir, mas ninguém quer descer. É complicado, né? É uma questão tipo assim, o direito adquirido. A pessoa adquiriu aquele status de vida, ela quer continuar. E a vida é assim, a vida lá é meio cíclica, né? Às vezes sobe, às vezes desce. Complicado. Você tem que evitar gastos supérfluos. É supérfluo evitar. Materialismo, evitar. Consumo excessivo, consumismo, consumo desenfreado. Todas essas paradas aí que põem você no pior dos mundos. E o que você está fazendo aqui? Eu estou ajudando você, eu estou jogando sementes. Eu estou ajudando você a organizar suas finanças. E organizando suas finanças, você vai sair do endividamento. E você vai sair desse mundo de cobrança. E para onde você vai? Você vai para o melhor dos mundos, o melhor dos mundos possíveis. Porque até no melhor dos mundos possíveis tem encheção de saco, tem gente chata. Mas a gente tem que aprender a conviver, sair de perto desse povo chato. E eu não estou mandando um recado para ninguém, porque chato é assim, você está na dívida, quem é o chato? O que está te cobrando, que você deve um dinheiro lá
e daí você não pagou um cartão de crédito, eles vão ficar ligando para você. E daí, de preferência, se você tiver uma estratégia, e se você esperar um tempo assim, uns 180, 200 dias, você pode oferecer com desconto lá em cima. Mas, nesse meio do caminho, eles podem entrar na justiça contra você, dependendo do valor, e dependendo lá do... se você foi sorteado. E aí você vai ter que negociar. O que é interessante é você não dar nada em garantia, você não pode assinar confissão de dívida, senão eles podem ir para cima de você de uma maneira mais robusta. E daí o que acontece? Você tem que tentar negociar. Você tem que sempre ter um contrato, pedir a evolução da dívida, a memória de cálculo. O que é memória de cálculo? Quando você trabalhava, se você é aposentado ou pensionista, também tem. Em qualquer situação, a memória de cálculo está lá seu salário, o salário bruto, o líquido, os descontos de falta, os anuênios, se for estatutário, que é municipal, estadual, federal, ou os benefícios da empresa particular, bônus, não sei o que, hora extra. Não tem isso aí no seu salário? Então, a memória de cálculo da dívida é a mesma coisa. É a dívida inicial, quanto que é os jurinhos por mês, quanto é que está aumentando, ela faz ela vai para cima. Por quê? Porque tem um monte de detalhe ali. Aí você pega o seu contrato, você vai ver ali, peraí, aqui no contrato tem essas coisas, e aqui no memória de cálculo tem um monte de coisa aqui, o que é isso? É parada no mal, é sacanagem, é juros abusivos, é coisa a mais que não tinha que estar ali. E é assim que é o modelo bancário, entendeu? Por isso que você tem que entender que você tem que rever. Tem aquela ação revisional e tal, mas tem que entender. Tem a lei do superendividamento, o conceito de endividamento, de saída das dívidas, as estratégias são muitas, são várias, entendeu? A pessoa tem que entender, tem várias situações e várias situações que a pessoa pode usar, umas em umas situações, outras em outras. Vamos voltar para a reserva de emergência. Então, o que você vai usar? Se você precisar usar a reserva de emergência, você usa. Isso eu vou falar aqui, é uma coisa que eu nunca falei. Você usou a reserva de emergência, toda ou uma parte, depois você tem que repor. Você vai começar o mesmo processo. Girando em círculos, ó. Girando em círculos. É que nem você está endividado, não sai das dívidas, sempre nas dívidas. E a reserva de emergência também. Você vai estar no círculo na reserva de emergência. Você faz, você usa um pouco, você refaz, completa e continua. Aí depois, se você usar mais um pouquinho, você depois o quê? Coloca mais lá e completa. E sempre tenta manter ela como completa para você poder usar. Porque como o risco, como o gasto, a emergência eventual, se a sua reserva de emergência é 3 mil, não, vamos supor, é 20 mil, você não sabe se você vai ter um gasto eventual de 3 mil, ou se vai ser de 7, ou se vai ser de 12, ou se vai ser de 500. Por isso que é uma reserva de emergência que ela está ali parada, atualizando monetariamente, não é? E daí o que acontece? Pela Selic, por exemplo, você não está perdendo, ela está se mantendo de acordo com a inflação, com a evolução aí dessa situação econômica, e daí o que acontece? Você usa e daí você repõe, usa e repõe. Você completa, deixa ela sempre lá guardadinha. E outros dinheiros que você tem, aí você vai fazer outros investimentos. E se você investir em coisas legais, que vão dar frutos para você, você vai ser uma pessoa de sorte. E se você realizar escolhas ruins, pode ser que você tenha perdas. O mundo é assim, você pega caminhos bons, que podem dar bons frutos, e se você pegar caminhos ruins, você pode ter algum tipo de prejuízo. Então você tem que lembrar que a reserva de emergência é um investimento para a sua tranquilidade e segurança financeira, para você construir hoje mesmo, o mais rápido possível, essa reserva de emergência. Eu falei que ia contar uma história, vou contar uma história rapidinho. Uma vez, eu saí de Mogi das Cruzes e fui até Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. É de gasto também o assunto, não é? É coisa de gasto, reserva de emergência. Aí, o carro, ele tem o breque funciona no vácuo do carro. E na frente da direção, se você abrir o capô, tem uma espécie de uma panela, assim, que é um negócio que faz o vácuo do breque do carro.
E aí o que acontece? Era uma picape. E lá tem uma válvula, era uma picape Peugeot, tem uma válvula que tem uma mangueira que é apertada lá. E essa mangueira, essa válvula, ela estava com defeito. E eu fui numa concessionária, agora eu não me lembro se foi em Mogi das Cruzes que tinha uma concessionária Peugeot, ou se foi em Pouso Alegre, não me recordo direito, que tinha, eu não sei se era uma concessionária ou uma mecânica autorizada Peugeot. E aí o que acontece? Eu tinha o dinheiro para comprar a válvula, só que a válvula na época, era em 2001, não existia no mercado brasileiro. E um mecânico, muito gente fina, virou para mim e falou assim, ó, eu adapto para você. Ele pegou uma de um Corcel 2 da Ford antigo, tirou a minha e trocou. A outra estava usada, mas funcionou. Aí eu perguntei, quanto é que eu devo pagar para o senhor? Olha, uma situação eventual. Eu tive um problema, por quê? Porque eu tinha que segurar o peso do carro no pé do freio, porque não tinha o vácuo. Então o carro era pesado, era muito difícil conduzir o carro. Esse senhor trocou para mim essa válvula, e daí o que acontece? Ele falou que não ia custar nada, que estava ali e tal. Eu dei lá uns 20 contos para ir tomar um café, um pedaço de bolo e tal. E daí o que acontece? Você vê só como é que é. A gente tem que ter o quê? Na carteira, quando a gente viaja, por exemplo, ou hoje tem o Pix, né? Mas naquela época não tinha. E daí a gente tem que sempre ter um dinheirinho para uma situação eventual. E daí o que acontece? Eu não estava conseguindo controlar o carro, porque o breque não funcionava, porque funciona no vácuo. E tem essa tipo uma panela, uma cuíca assim, né? Fica na direção da direção, para dentro do capô, para baixo. Daí o que acontece? Faz o vácuo ali, tem a válvula. E essa válvula estava danificada. E ele trocou. E aí o que acontece? Como não existia no país, uma vez, aí, depois de uns 15 dias eu encontrei com ele, ele me falou que um executivo, acho que da Peugeot, foi na Argentina, que essa picape era feita na Sevel, na Argentina, que era líder de vendas na Argentina para o agro. E daí o executivo parece que trouxe no bolso umas 10, 20 válvulas. Quer dizer, às vezes a gente tem o dinheiro para comprar a peça, mas a peça, como é pequena e insignificante, às vezes não tem demanda, ou naquela época não existiu, o estoque acabou. Então o que acontece? Para que serve a reserva de emergência? Para a gente poder ter paz e tranquilidade. E eu estava dirigindo o carro, fazendo muito esforço no pé, segurando o carro no pé. E esse senhor, muito gente boa, arrumou para mim, me deu até um tapinha assim no braço, brincando, tá arrumado, tá na faixa, grátis, e paguei um café lá para ele. Então é assim, ó. A gente tá vivendo, a gente está dirigindo, a gente está viajando, e os problemas acontecem. E a gente tem que buscar a solução. E às vezes a gente tem o dinheiro, uma pecinha que custa o que hoje? Uns 30, 40, 50 reais uma peça daquela, se custar. E às vezes nem tem a peça. E a gente acha lá uma pessoa de Deus lá que vem e ajuda a gente. Troca lá, adapta lá uma válvula lá que funciona e pronto. E viaje para frente, né? É assim, reserva de emergência é para isso. É para você ter paz e tranquilidade com a sua família, com o seu núcleo familiar, com as pessoas que estão em volta de você, com seus amigos, não é verdade? E é isso aí. Eu gostaria de agradecer. Bora comentar o nosso conteúdo. Entra lá no nosso YouTube Vidas e Talentos, se inscreve. Esse vídeo a gente vai levantar para lá também. Aqui em cima ou embaixo, eu não sei, porque depois da disposição lá do negócio, a gente vai colocar um outro vídeo, que é o vídeo mais recente. E olha aí, ó, a gente está mostrando para você reserva de emergência, os problemas, alguns problemas que a gente passa pela vida. Tem um monte de história para contar e que nem acaba a quantidade de história que eu já passei na vida. E a gente está dando algumas soluções, está mostrando para vocês que às vezes não é só reserva de emergência, às vezes a gente não encontra nem a peça para comprar, tem que esperar, tem que encomendar. Mas a gente, né, com bastante fé em Deus, a gente vai resolvendo os problemas. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, fiquem com Deus.